Uma jovem entregue pelo próprio destino, um homem poderoso aprisionado pela dor da perda, e um sentimento impossível que ousaria desafiar toda a ordem de uma época. Quando Helena atravessou os portões da fazenda Santa Aurora, naquela manhã silenciosa do final do século XIX, ela não fazia ideia de que sua vida jamais seria a mesma. Seus pés descalços tocaram o chão frio de pedra cuidadosamente assentada, e ao erguer o olhar, encontraram os olhos do homem mais influente de toda a região. Do alto da varanda principal, Conde Estevão de Valença observava em silêncio. Seu rosto permanecia fechado difficile de decifrar, como se carregasse marcas profundas de um passado que poucos conheciam. Naquele instante, algo improvável começou a nascer entre dois mundos que nunca deveriam se cruzar. Esta é a história de como uma jovem simples enfrentou as barreiras do preconceito e despertou o coração de um homem que havia prometido a si mesmo nunca mais amar. Um relato de coragem, entrega e transformação que percorreu os salões imponentes da aristocracia cafeeira do Brasil Imperial. E antes de seguirmos adiante, aproveite para se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias intensas e reveladoras, como esta, que ainda não foram contadas por outras vozes. A luz do amanhecer ainda lutava para romper o céu, quando a carroça finalmente parou diante dos grandes portões de ferro trabalhado da Santa Aurora. Helena apertou contra o peito a pequena trouxa que guardava tudo o que possuía no mundo. 2 vestidos gastos pelo tempo, um objeto antigo herdado da avó e uma fita de cabelo já sem cor. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio da manhã de inverno, comum naquela região serrana, mas pelo medo, pela vergonha e por uma dor silenciosa que parecia morar fundo em sua alma. Poucos dias antes, seu pai havia assinado os documentos que prendiam a um contrato de trabalho por longos anos. O valor recebido foi suficiente apenas para quitar antigas dívidas e evitar consequências ainda mais duras para a família. Helena tinha 18 anos e jamais havia saído de sua vila natal. Agora encontrava-se diante da construção mais grandiosa que seus olhos já haviam visto. O casarão se erguia imponente, com vários pavimentos, janelas altas protegidas por grades ornamentadas e varandas largas sustentadas por colunas de pedra clara. Jardins bem cuidados se estendiam ao redor, transmitindo uma sensação de poder e distância. O homem que a trouxera desceu da carroça sem dizer palavra e bateu com firmeza no portão. Pouco depois, surgiu uma mulher de postura rígida e olhar severo. Vestia roupas escuras e carregava no rosto as marcas de quem raramente se permitia sorrir. Observou Helena de cima a baixo antes de falar. Com voz dura, perguntou se aquela era a nova criada. O homem confirmou, explicando brevemente os termos do acordo firmado com o conde. A mulher suspirou com impaciência, como quem aceita um fardo a mais. Apresentou-se como Dona Eulália, responsável pela organização da casa e pelo comando dos empregados. Disse sem rodeios que ali não havia espaço para questionamentos. Helena apenas assentiu, sentindo o nó apertar em sua garganta, e seguiu a governanta para dentro da propriedade. O som pesado dos portões se fechando atrás dela ecoou como um aviso silencioso. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Corredores amplos, pisos bem cuidados que refletiam a luz suave das janelas e paredes adornadas por retratos antigos de pessoas sérias e orgulhosas. Móveis escuros, trabalhados com elegância, ocupavam cada espaço, transmitindo uma atmosfera de ordem e distância. Dona Eulália caminhava à frente, explicando as regras, sem diminuir o passo. Helena deveria acordar ainda antes do amanhecer, cuidar da limpeza dos salões principais, auxiliar nos afazeres da cozinha e servir quando fosse chamada. Não deveria dirigir a palavra ao conde, a menos que fosse solicitada. Não deveria encará-lo, nem fazer perguntas sobre assuntos que não lhe diziam respeito. Elas desceram por uma escada estreita até os fundos da casa, onde ficavam os aposentos dos empregados. A mudança era brusca. As paredes simples, o chão rústico e o cheiro constante de umidade contrastavam com o luxo da parte principal. Dona Eulália abriu uma porta antiga e indicou o pequeno cômodo. Havia apenas uma cama estreita, uma caixa de madeira e uma janela voltada para o quintal dos fundos. Helena colocou sua trouxa sobre a cama e respirou fundo, lutando para conter as lágrimas. A governanta avisou que não tinha tempo a perder e que o trabalho começaria imediatamente. Sozinha, naquele espaço silencioso, Helena compreendeu que sua antiga vida havia ficado para trás e que algo desconhecido começava ali, entre paredes simples e destinos entrelaçados.
A governanta encerrou as instruções sem suavidade alguma, deixando claro que ali não havia espaço para sentimentalismos. Disse que o trabalho a aguardava e lançou sobre a cama um vestido escuro simples e um avental claro, antes de sair e fechar a porta com firmeza. Sozinha pela primeira vez desde que deixara sua casa, Helena finalmente permitiu que as lágrimas corressem. Foram poucos instantes de fraqueza. Logo enxugou o rosto com as costas das mãos, respirou fundo e endireitou os ombros. Chorar não mudaria nada. Ela havia sido entregue como parte de um acordo, mas ainda guardava sua dignidade e ninguém poderia tirá-la dela. A cozinha estava em completo movimento naquela manhã. 3 mulheres mais velhas se apressavam na preparação do desjejum do conde, enquanto Dona Eulália fiscalizava tudo com voz firme, exigindo precisão em cada detalhe. Helena foi direcionada para os fundos, onde passou a lavar panelas em um tanque grande. A água gelada e o sabão áspero logo deixaram suas mãos vermelhas e doloridas. Uma das criadas, magra e de semblante cansado, aproximou-se e explicou em tom baixo que o conde fazia a primeira refeição sempre no mesmo horário e que qualquer erro na mesa poderia resultar em punições severas. Helena ouviu atentamente, tentando absorver cada regra daquele ambiente novo e rígido. Estava tão concentrada em seu trabalho que não percebeu quando o barulho cessou de repente. O silêncio foi quebrado pela presença de uma voz masculina profunda à porta. O conde solicitava que uma mala fosse preparada, pois partiria para a capital no dia seguinte. Instantivamente, Helena ergueu o olhar e então o viu. Conde Estevão de Valença permanecia à entrada da cozinha, alto, imponente, vestindo um traje escuro impecável. Seus cabelos começavam a clarear nas laterais, a barba era bem cuidada, e os olhos, de um tom profundo, carregavam algo difícil de definir. Severidade, talvez, misturada a uma tristeza antiga. Por um breve instante, os olhos dele encontraram os dela. Foi rápido, mas suficiente para que Helena sentisse como se ele enxergasse além da superfície. Reconhecendo uma dor que lhe era familiar, a voz da governanta cortou o momento, ordenando que ela baixasse os olhos. Helena obedeceu de imediato, sentindo o rosto arder. O conde perguntou quem era a nova criada. Dona Eulália respondeu prontamente, pedindo desculpas pela atitude da jovem. Houve uma pausa. Helena manteve o olhar fixo no chão, o coração acelerado. Então veio uma pergunta inesperada. Ele quis saber o nome dela. A governanta tentou responder, mas foi interrompida por um gesto discreto do conde. Ele preferia ouvir da própria jovem. Com a voz controlada, Helena disse seu nome. O conde pediu que ela o encarasse ao falar. Havia curiosidade em seu tom, não repreensão. Ela levantou os olhos devagar e de perto percebeu marcas sutis em seu rosto, sinais de uma vida marcada por perdas. Ele perguntou sua idade, sua origem, e ela respondeu com sinceridade. Quando quis saber como fora parar ali, a pergunta simples trouxe um peso difícil de sustentar. Helena explicou que sua família precisava de dinheiro e que ela aceitara o trabalho para quitar uma dívida. Algo mudou no olhar do conde. Talvez compreensão, talvez algo mais profundo. Ele permaneceu em silêncio por alguns instantes, antes de dizer que esperava dedicação e que, apesar das regras rígidas, a casa tratava com justiça aqueles que cumpriam seu dever. Helena afirmou que faria o melhor possível. Após a saída do conde, os sussurros tomaram conta da cozinha. Uma das criadas comentou, em tom baixo, que Helena havia tido sorte. Ele raramente dirigia palavras empregadas, muito menos perguntava seus nomes. Helena voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam levemente. Havia algo naquele homem que a inquietava. Uma melancolia silenciosa que ela reconhecia, porque também carregava dentro de si. Os dias seguintes na fazenda Santa Aurora foram os mais duros que Helena já enfrentara. Acordava antes do amanhecer, quando o frio ainda parecia atravessar os ossos, e trabalhava até que a noite tomasse conta dos campos. As mãos que antes costuravam roupas simples, agora carregavam baldes pesados, esfregavam pisos extensos, e lavavam montes intermináveis de tecidos. Dona Eulália não demonstrava complacência. Nada parecia suficiente. Um detalhe fora do lugar significava refazer todo um salão. Uma mancha persistente resultava em castigo. Um pequeno atraso custava o descanso. Entre as criadas, as reações variavam. Algumas ofereciam conselhos discretos, outras a ignoravam completamente. Havia também quem parecesse se alimentar das dificuldades alheias, afirmando que aquela casa não era feita para os fracos.
Helena não respondia. Aprendera que o silêncio era sua melhor proteção. Não pensava em fugir, não porque gostasse daquele lugar, mas porque não tinha para onde ir. Sua família deixara claro que só poderia voltar quando a dívida estivesse quitada, e isso levaria anos. À noite, deitada em sua cama estreita, ela observava o céu pela pequena janela e fazia suas preces. Não pedia milagres nem mudanças súbitas, apenas forças para atravessar mais um dia. Alguns dias depois, o conde retornou da capital. Helena limpava os vitrais do salão principal quando ouviu o som dos cavalos no pátio. Dona Eulália surgiu apressada distribuindo ordens. Helena foi encarregada de buscar água fresca e preparar uma bacia de porcelana no escritório do conde. O escritório era um espaço quase proibido. Com cuidado, ela empurrou a porta pesada e entrou. Estantes repletas de livros, mapas espalhados sobre uma grande escrivaninha, poltronas elegantes e um globo antigo preenchiam o ambiente. Mas foi o retrato acima da lareira que prendeu sua atenção. Uma mulher de beleza serena, cabelos escuros presos com elegância e um sorriso suave que parecia acompanhar cada passo. A voz do conde surgiu atrás dela, anunciando que aquela era sua esposa. Assustada, Helena deixou o jarro escorregar das mãos, embora estivesse vazio. Pediu desculpas imediatamente, explicando que apenas cumpria ordens. Ele a tranquilizou e fechou a porta. Parecia cansado, mais abatido do que antes. Perguntou novamente seu nome e em seguida revelou o nome da mulher do retrato. Falou de sua morte e do filho que nunca chegou a nascer, da tarde comum que se transformara em perda irreparável. Helena ouviu em silêncio, sentindo o peso daquela dor preencher o cômodo. Quando perguntou por que ele lhe contava tudo aquilo, percebeu que a resposta talvez nem ele soubesse. Disse apenas que nela não havia o olhar de piedade que costumava encontrar, mas algo diferente, algo que compreendia a perda. Helena, com sinceridade contida, falou da mãe que perdera ainda jovem e da liberdade que lhe fora tirada. Suas palavras tocaram o conde, que, após um longo silêncio, agradeceu por ouvi-lo e pediu que ela se retirasse. Ao sair, Helena sentiu o coração bater forte. Sabia que aquela conversa ultrapassara limites invisíveis. Nas semanas seguintes, percebeu que o conde a observava em silêncio. Não havia gestos impróprios, apenas olhares breves, carregados de algo que a assustava e ao mesmo tempo despertava uma curiosidade difícil de ignorar. E Dona Eulália também começou a notar, e não gostou nem um pouco. Certa manhã, Dona Eulália a puxou pelo braço com força, conduzindo-a até os fundos da cozinha, onde o barulho abafava qualquer som. Seus olhos estavam duros, a voz baixa e cortante. Disse que Helena andava se achando importante demais, que juventude e rosto limpo não davam direito algum. Deixou claro, sem rodeios, que ali ela não passava de mão de obra comprada para servir. E avisou que se suspeitasse de qualquer tentativa de chamar a atenção do conde, faria da vida dela um tormento diário. Helena tentou se defender, dizendo que apenas cumpria suas tarefas, mas foi interrompida com um silvo venenoso. A ordem era simples: olhos baixos, boca fechada. Se o conde falasse com ela novamente, as respostas deveriam ser curtas e objetivas. Helena sentiu, mesmo sabendo que cumprir aquilo seria mais difícil do que parecia, porque Conde Estevão passou a procura lá, sempre de forma discreta, em momentos breves que escapavam à vigilância direta. Numa manhã, surgiu na biblioteca, enquanto ela limpava as estantes e perguntou se sabia ler. Ao admitir, meio envergonhada, que conhecia algumas palavras, recebeu dele um pequeno livro de poemas, simples, mas bem cuidado. Disse que poderia ficar com ele. Em outra ocasião, encontrou-a no Jardim dos Fundos, onde Helena havia plantado algumas sementes trazidas escondidas de sua antiga vila. O conde ajoelhou-se ao lado dela, observando os brotos tímidos surgindo da terra, e comentou que sua esposa acreditava que flores eram sinais de esperança, beleza que insiste em nascer mesmo quando tudo parece seco. Helena não respondeu, mas sentiu aquelas palavras criarem raízes dentro de si. Sem perceber, começava a encontrar esperança naqueles instantes roubados, com um homem que carregava o luto como se fosse parte do próprio corpo. Foi numa noite silenciosa que tudo mudou. Helena lavava os utensílios do jantar quando uma melodia suave ecoou pelo corredor. Alguém tocava piano no salão principal, e a música era carregada de uma tristeza contida, profunda. Ela parou, ouviu
e sem pensar nas consequências, secou as mãos no avental e seguiu o som. O conde estava ao piano, os dedos deslizando pelas teclas com delicadeza inesperada. Seus olhos permaneciam fechados e lágrimas escorriam sem que ele parecesse notar. Helena sabia que deveria se afastar, fingir que não havia visto nada, mas em vez disso, começou a cantar. A canção era antiga, aprendida com a mãe, uma melodia simples, que falava de ausência, saudade e recomeços possíveis. Sua voz, sem técnica, mas carregada de verdade, preencheu o salão. O conde interrompeu a música, virou-se surpreso, e por um instante, Helena temeu ter ido longe demais. Então ele voltou a tocar, ajustando o ritmo para acompanhá-la. Juntos, criaram algo que parecia suspender o tempo. Quando a última nota se dissipou, o silêncio não era pesado, mas pleno de entendimento. O conde elogiou sua voz, emocionado, e disse que aquela música fora a favorita de sua esposa. Acreditava que nunca mais conseguiria tocá-la sem dor, mas naquela noite algo havia mudado. O que Helena não sabia era que Dona Eulália havia escutado tudo, escondida no corredor, observando com atenção calculada. Aquela cena era exatamente o que precisava. Na manhã seguinte, Helena encontrou a governanta à sua espera, com expressão satisfeita. Informou que suas coisas estavam prontas e que ela partiria naquele mesmo dia. Confusa e desesperada, Helena perguntou o motivo. A resposta veio carregada de desprezo. Ela havia esquecido seu lugar, comportando-se como se fosse alguém importante, cantando no salão e chamando atenção indevida. Antes que pudesse se explicar, a voz do conde ecoou pela cozinha. Ele exigiu saber o que estava acontecendo. Dona Eulália tentou manter a compostura, alegando comportamento inadequado. Helena, tomada pela injustiça, afirmou que sempre cumprira suas obrigações. A governanta avançou, mas foi silenciada por um gesto firme do conde. Ele declarou que Helena ficaria. A decisão caiu como um golpe. Pela primeira vez, o domínio absoluto da governanta foi publicamente questionado. Ela tentou argumentar sobre reputação e aparências, mas o conde foi categórico. Helena trabalhava bem e não seria punida por ter voz. A decisão estava tomada. Quando ficaram a sós, Dona Eulália aproximou-se do Helena e, em tom baixo e venenoso, prometeu que aquilo não ficaria assim. Disse que o conde acabaria enxergando quem ela realmente era e que se certificaria disso. A partir daquele dia, a perseguição tornou-se silenciosa e constante. Helena recebeu as tarefas mais pesadas, mais humilhantes. Limpava lugares habitados por todos, carregava pesos excessivos, esfregava pisos até as mãos arderem. Ainda assim, não reclamava. Cada tarefa concluída era uma afirmação silenciosa de resistência. As outras criadas mudaram o comportamento. Algumas passaram a observá-la com hostilidade aberta. Outras cochichavam sempre que ela passava. Apenas uma manteve certa neutralidade, e foi ela quem a alertou sobre os rumores. Diziam que Helena tentava seduzir o conde, que buscava ascensão por meios indevidos. A verdade pouco importava quando o escândalo parecia mais atraente. Semanas depois, a fazenda entrou em agitação. O conde anunciara um grande baile, o primeiro desde a morte da esposa. Para muitos, era sinal de que o luto começava a ceder. Para Helena, a notícia trouxe um peso difícil de explicar. A preparação foi exaustiva. Lustres reluziam, tapetes eram limpos, flores preenchiam cada espaço. Na noite do evento, as criadas deveriam ser invisíveis. Helena observava da sombra enquanto a elite chegava, envolta em luxo e risos. Servia bebidas mantendo os olhos baixos, até ouvir uma conversa que lhe gelou o sangue. Duas mulheres comentavam sobre um possível novo casamento do conde. Mencionaram rumores sobre uma criada jovem, tratada como distração passageira, algo descartável. As palavras feriram mais do que qualquer castigo físico. A voz do conde surgiu atrás dela, pedindo que levasse mais bebidas. Ele também havia ouvido. No corredor vazio, pediu que ela não se importasse com comentários cruéis. Helena, com lágrimas contidas, respondeu que aquelas pessoas apenas diziam o que ela se recusava a aceitar, que não havia espaço para ela naquele mundo. O conde tentou argumentar. Falou de sentimentos, de como sua presença tornara a casa menos vazia. Helena pediu que parasse. Disse que aquilo só tornaria tudo mais difícil. Ele admitiu que o coração nem sempre obedece à razão. O momento foi interrompido pela chegada da governanta. Dias depois,
veio a vingança calculada. Helena recebeu a tarefa de reorganizar a biblioteca inteira, sozinha, enquanto o conde trabalharia no mesmo espaço. Era uma armadilha clara, mas recusar não era opção. Durante dias, trabalharam em silêncio, até que um livro de poemas quebrou a barreira. O conde pediu que ela lesse. Helena leu, emocionada, falando de saudade e pertencimento. Confessou que sentia falta não de um lugar real, mas de um lar que nunca tivera. O conde respondeu que lar era uma sensação, não um endereço. Disse que sua esposa teria gostado dela. O que nenhum dos dois sabia era que alguém escutava do lado de fora. Naquela mesma tarde, a governanta procurou o conselheiro espiritual da família, um homem rígido, defensor ferrenho das divisões sociais. Pintou Helena como manipuladora, perigosa, uma ameaça à reputação do conde. O religioso decidiu intervir. Quando confrontou o conde, falou de pecado e de ordem natural. Estevão respondeu com firmeza, defendendo Helena, sua dignidade, sua força e sua humanidade. E naquele instante, tornou-se claro que aquela história estava longe de terminar. O líder religioso perdeu a compostura. Seu rosto se fechou, a voz ganhou rigidez. Disse que o conde estava deixando sentimentos pessoais interferirem em decisões que exigiam razão. Insinuou que a jovem exercia uma influência perigosa, que ameaçava a ordem natural das coisas. Estevão bateu a mão sobre a mesa. Declarou que não aceitaria insinuações disfarçadas de moralidade. Disse que Lívia jamais o manipulou. O que ela fizera, segundo ele, fora simples e raro trotelou, como alguém além de um nome e de posses. Acrescentou que, se isso fosse errado, então havia algo profundamente equivocado na sociedade que o cercava. O religioso advertiu que o conde estava ultrapassando limites. Comentários já circulavam. Alianças comerciais poderiam ser abaladas. A posição social construída ao longo de gerações corria risco. Estevão respondeu que aceitava esse risco. Estava cansado de sustentar aparências vazias. Disse que Lívia lhe ensinara que valor não nasce do berço, mas do caráter, e que não abriria mão disso por medo de julgamentos. Após a saída do visitante, o conde permaneceu sozinho, sentindo o peso do que estava por vir. Sabia que aquela conversa era apenas o início de uma pressão constante, capaz de correr tudo ao redor. Lívia soube do ocorrido por Marina, uma funcionária antiga da casa. Ela contou que nunca havia visto o conde tão alterado, e alertou que, quando figuras religiosas se envolviam, as consequências costumavam ser severas. A jovem sentiu o impacto daquela realidade. Disse que talvez a única solução fosse partir. Marina lembrou que o contrato ainda prendia por anos e que qualquer fuga recairia sobre sua família. Lívia percebeu que estava cercada por todos os lados. Naquela noite, tomou uma decisão silenciosa. Esperou a casa adormecer, vestiu roupas simples e saiu pelos fundos. A estrada era escura, mas seguir adiante parecia menos doloroso do que permanecer. Já havia caminhado por um bom tempo quando ouviu passos atrás de si. O som de um cavalo se aproximando fez seu coração disparar. Quando a silhueta se revelou, reconheceu o conde Estevão. Ele perguntou se realmente acreditara que sua ausência passaria despercebida. Entre lágrimas, Lívia explicou que sua presença estava causando prejuízos, ameaçando reputações e estabilidade. O conde respondeu que não permitiria que ela se sacrificasse daquela forma. Perguntou para onde iria, sozinha, sem recursos. Ele segurou sua mão e disse que não permitiria aquilo. Lívia desabafou, afirmando que não passava de alguém sem posição, sem proteção, enquanto ele carregava responsabilidades enormes. Estevão respondeu que nada disso importava tanto quanto a vida que havia voltado a sentir. Disse que desde a perda da esposa, existia apenas por obrigação, e que Lívia devolvera a cor ao mundo. Ela tentou resistir, lembrando da distância social entre eles, mas ele falou em construir caminhos onde antes só havia muros. Afirmou que opiniões não preenchiam vazios nem aqueciam solidões. A presença dela fazia isso sem esforço. Lívia chorou. Toda sua vida fora marcada por sobrevivência e renúncia. Agora alguém lhe oferecia não apenas abrigo, mas escolha. Admitiu que tinha medo de acreditar. Ele respondeu que não precisava acordar daquele sonho, que poderiam torná-lo real diantos. Voltaram para a propriedade em silêncio. Ao chegarem, a governanta aguardava com expressão calculada, insinuando impropriedade. Estevão respondeu com firmeza.
lembrando quem detinha a autoridade ali. Depois que ele entrou, a governanta se aproximou de Lívia, lançando palavras que semearam dúvida, dizendo que homens como o conde não cruzavam certas fronteiras e que o descarte vinha depois. Os dias seguintes foram marcados por olhares atravessados e um silêncio pesado. O conde, por sua vez, tornou-se mais aberto em sua postura, conversando com Lívia diante de outros, pedindo sua opinião, demonstrando respeito. A primeira reação pública veio durante a celebração religiosa. Quando Lívia seguiu para os bancos reservados aos funcionários, Estevão levantou-se e pediu que se sentasse ao seu lado. O gesto causou um silêncio absoluto. O sermão daquele dia falou sobre tentação, hierarquia e ordem. As palavras, ainda que indiretas, recaíam sobre ela como acusações. Após a cerimônia, advertências surgiram, comentários sobre negócios, alianças e confiança começaram a circular. Estevão manteve-se firme. Cartas anônimas começaram a surgir, carregadas de julgamentos e ameaças veladas. Marina foi quem a encontrou em prantos e lembrou que, desde a chegada de Lívia, o conde voltara a sorrir. Disse que isso incomodava quem preferia vê-lo obediente e fácil. Lívia decidiu falar com Estevão. Mostrou-lhe as mensagens. Ele reagiu com indignação, mas ela pediu cautela. Foi então que ele fez a proposta que mudaria tudo. Pediu que se casasse com ele, não em segredo, não como proteção disfarçada, mas como escolha pública, como afirmação de que aquilo não era capricho, mas compromisso. Lívia ficou sem palavras. Pediu tempo. Enquanto ele planejava enfrentar o que viesse, outra reunião se formava nas sombras. Influentes da região articulavam uma intervenção. Dias depois, chegaram em grupo à propriedade, alegaram preocupação, mas trouxeram ameaças. Propuseram que a jovem fosse enviada para longe. Estevão recusou. Foi então que Lívia entrou no salão. Com voz firme, disse quem era. Reconheceu sua origem e sua vulnerabilidade. Declarou que partiria para cessar o conflito. Mas antes, afirmou que o conde jamais a desrespeitara. Questionou a moral usada para justificar controle e exclusão. O conde ficou ao seu lado. Disse que escolhera viver, que preferia perder privilégios a perder a própria verdade. Os visitantes partiram, deixando ameaças e desprezo. Você não precisava ter feito aquilo, disse ela por fim. Eu estava pronta para partir. E eu não estava pronto para perder você, respondeu ele com firmeza. Quando vi você entrar naquele salão, percebi que não conseguiria seguir em frente se a deixasse ir. Ela respirou fundo. Mas as ameaças são reais. Eles vão cumprir o que disseram. Eu sei, disse Estevão, puxando-a para mais perto. Não vou fingir que será fácil. Se fecharem portas aqui, abriremos outras. Sua proposta, ela disse, suavemente, ainda existe? O coração dele acelerou. Sempre existiu. Ela sorriu entre lágrimas. Então minha resposta é sim. Não porque você me protegeu, mas porque vejo em você alguém que escolhe o que é certo, mesmo quando custa caro. Ele a envolveu em um abraço profundo e sincero. Os dias seguintes foram intensos. Estevão reuniu os funcionários leais e falou com franqueza sobre os tempos difíceis. Para sua surpresa, ninguém se afastou. A antiga governanta ainda tentou uma última chantagem, exigindo compensações. Mas Estevão manteve a calma e propôs um acordo justo. Algumas semanas depois, viajaram para uma cidade distante. Longe de olhares julgadores, oficializaram a união em uma cerimônia civil simples. Não havia luxo apenas. O beijo que trocaram foi contido, respeitoso, pleno de promessa. Ao chegarem à propriedade, foram recebidos com flores e sorrisos. Pela primeira vez, Lívia sentiu-se pertencente. A reação externa, no entanto, foi dura. Cartas públicas, boicotes, rumores. Credores pressionaram. Temos pouco tempo para reagir, disse Estevão. Então reagiremos, respondeu Lívia. Juntos. Decidiram levar o produto diretamente à capital. Longe do peso social, descobriram-se como parceiros. Conversaram sobre infância, perdas, sonhos. Ele temeu estar substituindo isso por dependência. Não vejo assim, respondeu ela. Vejo como parceria. Na cidade grande, enfrentaram portas fechadas. Até que Lívia sugeriu algo simples. Deixar títulos de lado. Apresentar apenas o produto e a verdade. Funcionou. Um contrato levou a outro. Pequenos no início,
suficientes depois, Lívia revelou talento natural para negociações, sempre pautada pela honestidade. Um comerciante hesitante foi convencido não por promessas vazias, mas por valores. O acordo firmado tornou-se referência. Quando retornaram, a propriedade respirava novos ares. A ausência da antiga governanta permitira uma gestão mais humana. Melhorias foram feitas, salários ajustados, educação implantada. A produtividade cresceu, o amor entre eles amadureceu. Compartilhavam trabalhos, sonhos e cuidado mútuo. Na primavera, veio a notícia da gravidez. Houve medo, lembranças difíceis, mas também confiança. Meses depois, nasceu uma menina saudável. Deram-lhe um nome que unia memória e futuro. Anos se passaram. A antiga jovem assustada agora observava a filha brincar nos jardins. A propriedade tornara-se símbolo de mudança, o boicote desalvou-se diante do sucesso. Alguns antigos críticos tentaram reaproximação, mantida com distância respeitosa. Naquela manhã clara, Estevão envolveu Lívia por trás enquanto observavam a criança. No que pensa? Pergunte em quem eu era e em quem nos tornamos. Você mudou tudo, disse ele, inclusive a mim. Ela sorriu. Nós mudamos juntos. A filha correu até eles com flores nas mãos. Lívia a abraçou com ternura, certa de que aquela criança jamais conheceria a dor que ela conhecera. Ali, sob o sol tranquilo, Lívia permeixeu-se acreditar plenamente. Não era um conto perfeito, mas era real, construído escolha por escolha, coragem após coragem. E se essa história tocou você, considere se inscrever no canal. Assim, continuaremos compartilhando narrativas que celebram a força humana, o amor consciente e caminhos que desafiam o destino imposto. Até a próxima história.